Olá, bom dia! Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos pegar o nosso calendário, né? Ontem foi terça-feira, dia 18, hoje é quarta-feira, dia 19. Dia de atividades, a tia vai colorir de azul. Agora nós vamos para a nossa atividade de hoje. Primeiro, a tia vai mostrar para vocês a folhinha. Ó, tá? Vocês receberam essa daí, do dia 19, ó. Certinho? Agora, deixa a tia falar com vocês antes. Da folhinha é matemática, né? E o que é de português é o Aprova Brasil, tá? Então, a tia vai deixar a matemática para depois e vocês vão pegar o Aprova Brasil de português que a tia mandou, a lição 3, bom? Vamos lá, deixa a tia procurar o dela aqui, igual de vocês, e colocar aí no computador. Vamos voltar lá em cima. Ó, então hoje é a lição 3. A tia vai explicar bem direitinho, tá bom? São 4 páginas, mas na verdade as atividades são 3. E pelo que a tia tá vendo aqui, a maioria é de marcar xizinho, colocar número, só umas poucas vocês vão ter que escrever. Então, são mais escritas menores, tá bom? 2 que é maiorzinha aí, mas quem tiver dificuldade, pode perguntar para a tia. Mas a maioria é de marcar xizinho, de numerar, tá bom? Ó, instruções de confecção, tá? Então, é um texto instrucional que nos dá instrução, tá? Nos ensina a fazer alguma coisa. Poderia ser, né, poderia ser uma receita, tá? Que nos ensina a fazer, né, um bolo, um brigadeiro. Aqui nós estamos com um outro tipo de texto instrucional, né, que nos dá instrução. Ó, vamos lá. Não dá para te deixar maior? Deixa eu ver. Assim. As instruções de confecção ensinam o leitor a produzir objetos. Para isso, apresentam inicialmente os materiais que serão usados e, em seguida, os procedimentos que devem ser seguidos. É igual uma receita, né? Quando a gente vai fazer um bolo, primeiro a gente tem os materiais que a gente vai usar, os ingredientes que vamos usar. Por quê? Senão não adianta a gente ler como fazer se não estamos com os ingredientes todos ali, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Ó, leia essas instruções de confecção. Aqui nós temos um texto, ó, maçã porta-treco. Então, um texto que nos instrui, que nos ensina a fazer uma maçã porta-treco. Tá? Então, o título do texto nosso é maçã porta-treco. Quando nós temos esse tipo de texto, nós temos nós temos um título principal, tá? Que é aqui, a maçã porta-treco, e temos subtítulos, né? Que é esse aqui, ó, o material e o modo de fazer, tá? Preste bastante atenção nas explicações da tia, que vai ajudar vocês a responderem, tá? As perguntas. Então, quando nós temos, primeira coisa, nós temos os materiais, né? Ó, o material que nós vamos usar. Depois, nós temos o modo de fazer. Ó, material, 2 garrafas PET, tinta plástica vermelha e verde, outras cores também são bem-vindas. Tesoura com ponta arredondada, né? Porque a tesourinha que assim, sempre a tia fala tesourinha sem ponta, com ponta arredondada, para não machucar, não ter perigo de machucar, né? Massa epóxi, né? Uma massa para poder colar aí direitinho aí. Molde para folha e um pincel. Então, esses são os materiais aí. Modo de fazer. Peça a um adulto que corte o fundo de 2 garrafas PET, de modo que uma das vasilhas resultantes fique mais alta que a outra. Então, corte uma
Mas aqui tem as fotinhas, tá vendo, ó? Cortou uma, ficou mais alta, que são chamadas aqui as vasilhas, tá? Uma mais alta que a outra. A vasilha do fundo mais alto será a base da maçã, parte de baixo, e de fundo mais baixo a tampa. Pinte-as com tinta vermelha. Com as partes da garrafa que sobrarem, peça ao adulto que faça as folhas. Para isso, use um molde, que pode ser a folha de uma planta de verdade. Em seguida, pinte as folhas de verde, como mostra a figura. Aqui, ó. Prenda as folhas com massa epóxi na parte que será a tampa da maçã. Basta encaixar as duas metades e o porta-treco está pronto. Então, ó, tá vendo? Ensina certinho nas imagens o passo a passo. Então, vocês perceberam, né? Os passos que nós temos aqui que seguir. Agora que nós vamos estudar sobre esse texto, tá bom? Ó, a finalidade desse texto é incentivar o uso de porta-trecos, convencer o leitor a comprar um porta-treco, ensinar a fazer um porta-treco, descobrir onde se vendem porta-treco. Faça um X aí para tia no lugar certo. Quais são os subtítulos deste texto? A tia falou sobre isso, tá? Porque as instruções de confecção são organizadas em duas partes. Olha, você sabe que a tia já falou isso também. Por que organiza a primeira parte e depois vem a outra? Você conhece outros exemplos de texto como esse e quais? A tia já citou um no comecinho da nossa conversa. Copie do texto duas palavras que indicam instruções a serem seguidas pelo leitor. Deixa eu te explicar alguma coisa para vocês aí, para não ter dúvida. Vocês vão lá no texto, tá? E tem palavrinhas, certo? Que indicam uma instrução, o que a gente tem que fazer. Deixa eu tirar de lá e vou dar um exemplo para vocês. Pegue um lápis azul e pinte a palavra, por exemplo. Então, quando se fala aqui, ó, que indicam instruções, o que indicou que a tia falou para vocês fazerem? Não é pegar, né? Então, pegue, então indicou o que você deve fazer, né? Agora lá no texto tem também, tá? Então, vocês vão olhar lá para ti palavras que indicam, né, instruções, o que você vai fazer, tá? O que você deve fazer. Releia esta instrução. Pinte-as com tinta vermelha, tá? Então, a palavra destacada, essa aqui, ó. Pinte-as com tinta vermelha. A palavra destacada poderia ser substituída por, então, pintar o quê? As folhas, as vasilhas, a maçã, tá? Então, olha lá no texto para não errar, tá bom? Porque tem pegadinha aí. Qual é a finalidade da foto da maçã porta-treco que acompanha o texto? Aqui, ó. Tá vendo? Por que vocês acham que tem essa foto aqui da maçã porta-treco no texto? Vamos ver se vocês descobrem. Vamos para outra página, tá? Solte a parte material do texto e pinte. Vamos aqui, tá? Material, ó. Tá lá embaixo. De azul, o nome dos materiais utilizados na confecção da maçã porta-treco.
e de vermelho o numeral que indica a quantidade. Vamos lá, azul e vermelho. Então, peraí, deixa eu voltar. Então, de azul, os materiais e de vermelho, a quantidade que você vai usar. Tá? Então, aqui tem, ó, aqui, por exemplo, 2 garrafas PET, tá? Então, de azul e de vermelho, ok? Quantidade e os materiais aí. Primeiro os materiais, tá? Depois a quantidade, tá bom? Belezinha? Ok? Não confunda. Azul, o material que você vai usar. E aqui de vermelho, só a palavrinha que está escrita a quantidade. Número 9. Agora, numere as frases de acordo com a sequência das instruções que orientam a confecção da maçã porta-treco. Esse é facinho, é só vocês voltarem lá em cima, tá? Leia aqui, ó. Prenda as folhas com a massa epóxi na parte que será a tampa da maçã. Pinte as vasilhas com tinta vermelha. Com as partes da garrafa que sobraram, peça ao adulto que faça as folhas. Basta encaixar as 2 metades e o porta-treco está pronto. Peça ao adulto que corte o fundo de 2 garrafas PET. Bom, então, a que for primeiro, coloca o número 1. A que for segundo, o número 2. E sucessivamente. 10. De acordo com o texto, para que o porta-treco esteja pronto, é necessário cortar o fundo da garrafa, pintar as vasilhas de vermelho, pintar as folhas de verde, prender as folhas com a massa e encaixar as 2 metades, tá? Essa daí, deixa eu te dar dica, eu gosto de dar dica para não fazer confusão. O que vocês vão fazer? Porque aí, por exemplo, tá todos os passos, né? Mas lá no texto, quando fica pronto, tá? Quando lá no nosso texto instrucional, quando fica pronto, qual que é a parte que aparece? Que termina. Ah, ficou pronto o nosso porta-treco. Faça um X aí para ti. Número 11. Releia a frase a seguir. Basta encaixar as 2 metades e o porta-treco está pronto. Como você substituiria a expressão em destaque por apenas um verbo que indique instrução? Aqui, ó, deixa eu te... Ó, basta encaixar. Deixa eu te explicar uma coisa para você. Vamos aqui, ó. Deixa eu te explicar o que é verbo que indica instrução primeiro, porque nós vamos trabalhar verbo ainda, tá bom? A tia vai começar a trabalhar com vocês nas próximas atividades nossas que a tia vai mandar. Aí vocês vão saber o que é verbo, né? Verbo, ele indica uma ação, algo que a gente vai fazer. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Cortar, pintar, prender, encaixar, falar, correr, pular, tá vendo? Todas as palavrinhas que indicam uma ação que eu vou fazer. Pegar, colocar, tá? Certo? Tudo isso é um verbo. Então, quando a gente coloca aqui, ó, basta encaixar, qual a palavrinha que é um verbo, tá? E substitui essas 2 palavras em uma só. Essa daí, por exemplo, pense que você vai fazer isso aqui, tá? Você vai encaixar, tá? Mas vocês vão colocar, substituir essas 2 palavras em uma só. Se não souber, tente e pergunte para a tia. Tia é essa, tá? Que a tia vai explicando, porque a tia quer que vocês comecem a pensar nisso. Porque nós estamos em maio, no mês de junho nós vamos começar a trabalhar verbo, tá bom? Aí vocês vão começar a aprender a substituir, colocar ele no lugar certo, achar ele nas palavras. Bom, então a tia deu uma explicadinha rápida aí para vocês o que é verbo. Agora vamos lá, a última, tá bom? Agora releia este trecho. A vasilha de fundo mais alto será a base da maçã
E a de fundo mais baixo, a tampa. Tá vendo que essa daqui tá mais pretinha. Da tia também ruim a imagem. A expressão destacada refere-se a, tá vendo? Ó, destacada é de fundo mais baixo. A parte de fundo mais baixo, tá? Ela vai ser a tampa, a vasilha, a maçã ou a base da maçã. Se vocês tiverem dúvida, lá no texto fala, bom? Essa também que a tia falou que vai ter que escrever, ó. Porque na lista de materiais é solicitada uma tesoura com ponta arredondada e não qualquer tesoura. Isso daí a tia explicou também lá em cima. Quem quiser é só voltar o vídeo aí que sabe por que a gente tem, por que tá falando para usar uma tesoura de ponta arredondada. Tá facinho também, né? 14. O texto Maçã Porta-Treco poderia ser encontrado em um guia turístico, livro de receita, almanaque infantil ou livro de poemas. Vamos pensar com a tia aqui. Vocês vão analisar o seguinte. Vai eliminando aí. Guia de turismo, né? Livro de receita, almanaque infantil é aquelas histórias em quadrinhos, né? Ou um livro de poemas. Elimina as que vocês acham bem, que não tem nada a ver, que vocês vão achar aí. Eu não posso dar uma dica aí não, mas como a tia começou lá a nossa leitura, a tia comentou sobre isso. Então, quem prestou atenção aí vai saber marcar certinho essa parte, tá? Você entende que porta-trecos é uma vasilha para guardar objetos de valor, alimento ou pequenos objetos sem muito valor. Se você fosse mudar o título do texto desta lição, que nome você daria? Tá? Então, use a criatividade de vocês aqui. Então, para ver, né? Belezinha? Bom, qualquer dúvida você chama a tia. É uma ou outra que tá um pouco mais complicado, mas como a tia explicou direitinho no começo, ó, dá para fazer. Tem dúvida, volta lá e ouve de novo o que a tia falou, que vocês vão falar, nossa, é mesmo, a tia falou isso aí. Opa! Então, vamos para a folha agora. Tem a nossa folhinha, ó, matemática. Nós estamos trabalhando, deixa eu deixar bem grande, tá? Unidade de milhar, não é? Já trabalhamos muito até centena. Agora a tia vai dar, está dando unidade de milhar. E decomposição de unidades de milhar. Então, nós temos aqui, ó, 2.147. 2 unidades de milhar, uma centena, 4 dezenas e 7 unidades. Ó, 2.147. Bom? Agora, sabe aquele material que a tia mostrou ontem na aula? Dá para usar ele aqui. Então, nós temos números simples, que você já sabe, até mais simples, né? Até a centena, aqui, ó, certo? Ó, da classe das unidades aqui. E nós temos também no milhar. Então, o que vocês vão fazer? Aqui só coloca o número, né? Facílimo. E aqui vocês vão escrever para a tia, certo? Escreveu aqui, aqui tem que colocar o valor dele. Né? Então, ele tem o quê? Aqui, ó, 123. Tem uma centena, 2 dezenas, 3 unidades de milhar. Aqui já tem o valor. Se não couber, tá? Vocês podem continuar embaixo assim, não tem problema. É só fazer um número mais ajeitadinho aí. Ou se sair para fora, a tia também não liga, não. E tem criança que tá com o número bem grande, né? Então, pode acontecer. Mas, de repente, faz aqui e faz embaixo. Porque, ó, então esse aqui, uma centena 100, 2 dezenas 20 e 3 unidades 3, né? Que na unidade de valor é sempre igual, né? Certo? Então, vocês vão fazer até esse número aqui. Ó, percebam que aqui nós já temos unidade de milhar. Aqui, ó, considerando o valor posicional dos algarismos abaixo, complete os quadros que se seguem.
podem usar o material da tia quem não souber. Quem já souber, pode fazer direto, tá certo? O valor do 7, o valor do 9, o valor do 3, o valor do 7 aqui. Percebo que eu tenho um 7 aqui e um 7 aqui. Um 7 na unidade, um 7 na unidade de milhar. Então, o valor posicional dele, cada lugar que ele tiver um valor, certo? Ó, 6.285. Aí vocês coloquem o número aqui, ok? Deu para ver, né? O computador da tia, some o cantinho aí. Certinho? É só essa atividade de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima aula. Se precisar da tia, a tia tá por aqui, só perguntar. Bom, um beijinho aí no coração para todo mundo.